Quero que você abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 24. A cura para infecção generalizada. Esse é o tema da mensagem. Lucas capítulo 24. Versículo de número 1, nós vamos ler até o versículo de número 12, para que depois iniciemos a mensagem a partir do versículo 13. Lucas capítulo 24, versículo de número 1. Amém? E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Acharam a pedra revolvida do sepulcro e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as quais diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Podeis assentar. Era o dia da ressurreição. E as mulheres, como de costumes, foram ungir o corpo do Senhor Jesus. E ele não estava mais ali. Elas se depararam com os anjos, anunciando então a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E os discípulos ficaram um tanto perplexos, Pedro também, e todas aquelas interrogações e aquelas perguntas e aquelas situações indefinidas. Mas nós vamos falar de uma infecção em 2 discípulos. Esses 2 discípulos tiveram infecções nos pés, eles tiveram infecções na boca, eles tiveram infecções nos olhos, eles tiveram infecções nos ouvidos e eles tiveram infecções no coração. E Jesus curou a infecção deles. E existem muitos cristãos que também estão infeccionados. E quando a infecção é generalizada, ela é perigosa, porque ela vai, como uma gangrena, ela vai disseminando e contaminando todas as outras partes. Vejamos Lucas 24, versículo de número 13. E eis que no mesmo dia, ou seja, o dia da ressurreição, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Então vamos lá. Mais ou menos de 11 a 12 quilômetros. E eu fico perguntando, os 11 discípulos estavam em Jerusalém. Eu não sei o que eles foram fazer em Emaús. Se você quiser, quando você chegar no céu, você pode até perguntar a eles. Mas a questão é que eles não deveriam estar indo para Emaús. Eles estavam tão tristes, tão abatidos com a situação. Eles não conseguiram crer na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E por isso os pés deles estavam infeccionados. Eles estavam caminhando para uma outra direção da qual deveriam estar. Eles estavam indo para Emaús e não deveriam estar nesta jornada. Eu quero começar essa meditação nesta noite falando sobre muitos pés que estão infeccionados. A palavra do Senhor nos escreve em Jeremias dizendo que não é do homem que caminha o seu caminho. Existem cristãos que eles
são soberbos a tal ponto que eles querem dirigir as suas vidas de acordo com aquilo que eles sentem. Porque eles estavam desgostosos, frustrados e tristes, eles se viram na liberdade de ir e de caminhar longe do acontecimento. Eu não sei se eles queriam fugir da situação, ou se eles estavam com medo de alguma represália, ou se eles tinham ido atrás de algum negócio, eu não sei. Eu sei que o plano deles era dormir em Emaús e depois não sei. Por que eles não estavam junto com os 11 em Jerusalém? Por quê? E aí é a grande pergunta que inicia a mensagem desta noite. O porquê que existem muitas pessoas que tendem a fugir de seus problemas? Elas são tendenciosas a buscar a fuga, a buscar a desistência. A desistência é para os fracos, a desistência é para os débeis, para aqueles que deixam se vencer por aquilo que sente. Eles não estavam tão interessados em permanecer em Jerusalém, porque eles tiveram a intenção de ir para Emaús e simplesmente foram. Fizeram aquilo que estava dando na cabeça. Os pés deles estavam contaminados, infeccionados por aquilo que eles sentiam. E eu quero dizer que muitas pessoas estão marchando para o caos, para a destruição, porque os pés estão infeccionados por aquilo que sentem. O que você sente não pode movimentar os seus pés. O seu andar e a sua jornada deve ser designado pela palavra de Deus, porque você diz: Jesus é o meu caminho. E se Jesus é o meu caminho e o seu caminho, nós não devemos caminhar porque estamos chateados, nós não devemos caminhar porque estamos zangados, nós não podemos pegar direções aleatórias porque nós achamos melhor e é melhor para mim isso. Será que você sabe o que é melhor para você? No mundo você não sabia. E agora? Será que porque você se converteu? Será que porque você conhece alienadamente alguns versículos bíblicos? Ou você participou de algumas escolas bíblicas? Você acha que sabe o que é melhor para você? Não. A única pessoa que sabe o que é melhor para você é Jesus Cristo. E se você insistir em ter um conhecimento soberano da sua vida, por quê? Porque já de maneira alguma nós podemos tocar na soberania de Deus. E quando o cristão decide sua jornada, ele decide a sua caminhada, ele está tocando na soberania de Deus. É assim como Moisés tocou na santidade do Senhor. Por quê? Porque era para falar, ele bateu na rocha. Não se toca na soberania de Deus. Sua jornada, sua vida é determinada por Deus. E você não pode mudar isso. E se você intencionar fazer as coisas de sua maneira e fazer as coisas do seu jeito, Deus entenderá que você está tocando na soberania dele. Pastora, mas é porque eu não aguento a situação. É porque às vezes é mais fácil para mim. Quando você olha para as pessoas falidas e destruídas, foram aquelas que sempre optou por aquilo que era mais fácil. Não importa se o certo é difícil, é certo e ponto. Pare de ter inclinação para aquilo que é mais fácil. Ou você se esqueceu que você é lasca de rocha. Quem busca facilidades são religiosos. Cristãos buscam a vontade de Deus. Cristãos e filhos de Deus buscam aquilo que Deus determina, aquilo que Deus ordena. Nós não entramos em especulações e julgamento se as ordenanças do Senhor são fáceis ou difíceis. Elas são ordenanças e devem ser acatadas e devem ser obedecidas, e ponto.
Jesus não chamou a mim nem a você para ter sócio. Jesus não tem sócio. Tipo assim, sabe, o que você acha? Não. Jesus manda, Ele é Senhor. E aí os cristãos, eles acham que podem porque sentem. Esses discípulos estavam indo em direção contrária aonde deveriam estar, porque estavam simplesmente sentiam. Os seus pés infeccionados e totalmente desviados do propósito, não estavam junto com os discípulos como deveriam, porque estavam sentindo. Será que eles tinham desistido da causa e pegaram outro caminho? Se você fugir do que Deus tem para você, e aí você vai fazer um caminho paralelo, vai dar volta, lá vai ter outra coisa muito mais difícil. Por isso que você não pode ser um fugitivo. Não fuja do que Deus tem para você. Se Deus quer te ensinar o que Ele quer te ensinar, com o que Ele quer te ensinar, aprenda o que Deus quer te ensinar. É melhor do que você fugir e pegar lá na frente uma outra situação muito mais difícil. Porque é isso que Deus faz com aquele que desobedece. O Senhor coloca uma situação adiante de você para você aprender. Você foge daquilo, vai fazer outro caminho paralelo. Vai encontrar outra situação demasiadamente muito mais difícil, porque aí vai ser unido à sua desobediência. A Bíblia diz assim, versículo de número 14. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Olhe para o seu irmão e diga, é bom conversar sobre as coisas que acontecem. Mas esse diálogo aqui estava meio complicado. 2 perdidos. É ou não é? Você já viu a conversa de 2 perdidos? É complicado, não é? 2 confusos, 2 ignorantes, 2 fermentados, 2 amargurados, o que dá? Só dá coisa estragada, meu irmão. Os 2 iam conversando sobre o que aconteciam e nenhum tinha solução para nada. Seria interessante as suas conversações e as suas conversas, você conversar com alguém que não esteja fermentado como você está, que não esteja sensibilizado como você está, que não esteja na mesma situação, porque se 2 pessoas fermentadas conversam, boa coisa não vai dar. 2 amargurados conversam, boa coisa não vai dar. E esses 2 estavam conversando, dialogando e não virou nada. Cada vez a confusão aumentava. Eu queria, para passar adiante, fazer uma pergunta. Com quem você tem conversado? Às vezes você conversa com pessoa que acha que sabe tanto. Não é? Pessoas que falam de coisas. E você fala, olha aqui. Aí tem um versículo que diz assim... não se intrometa com gente que gosta muito de mudanças. Olha, agora eu descobri. Agora eu achei. Agora sim. Esse agora sim, amanhã será agora sim. No ano que vem agora sim. E outro agora sim. Porque se agora não é, nunca vai ser. Ó, que filosofia profunda. Entendeu? Toda pessoa... Agora eu achei, agora... Não acredita. Por quê? Porque nunca vai ser a hora dela. Porque a hora quem faz é você. É o seu contentamento. É a sua vida com o Senhor. Observe com quem você conversa. Se você está fermentado, conversa com a pessoa que está cheia de paz. Se você é murmurador, conversa com pessoas que têm beneficência na boca, que bendiz. Se você é uma pessoa negativa, uma pessoa sem fé, converse com pessoas cheias de fé. Se é uma pessoa desacreditada, totalmente incrédulo, aí você vai procurar, nossa, a crise está feia. O outro fala, você não sabe de nada, é pronto, hein? Acabou com o seu dia, hein? E aí? Você tem que conversar com alguém animado, alguém cheio de fé. Não, meu irmão, Deus é maior. Aí te anima, aí você vai conversar com alguém pior que você. E aí, como é que faz? As suas conversações, elas são muito importantes na abertura dos seus olhos, na sua saúde emocional. Você precisa escolher com quem você conversa. Você precisa mudar, se for preciso, o seu núcleo de amizade. Não tenha conversações com tais pessoas, murmuradores, maledicentes, pessoas que maldizem. Não tenha conversações com tais pessoas. Elas estão contaminadas, disseminando contaminação.
Diga, eu entendi. É muito importante você falar sobre coisas que acontecem com você, mas com pessoas que são equilibradas e lúcidas. Continuando, versículo de número 15. E aconteceu que indo eles, até agora nós vimos pés doentes, infeccionados. E aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Diga, fala contaminada. Você percebe que neste texto a boca dele estava contaminada de fio a pavio. Eles ficavam fazendo perguntas, interrogações, e o que Jesus coloca diante deles é: escuta, vocês esqueceram as escrituras? Vocês esqueceram o que está escrito? Eles tinham perguntas e a resposta começa a andar junto com eles. Diga para o seu irmão, a resposta está ao seu lado. Às vezes nós nos negamos às respostas, porque não é o que nós queremos ouvir. Existem algumas respostas que você não gosta de ouvir. Para isso você precisa ter amizade com pessoas sinceras, que são ousadas o suficiente, como Atalaias em Ezequiel 3, Ezequiel 33, que te dizem a verdade e não falam segundo o que você sente. Você não pode ter pessoas que falam segundo aquilo que você sente. Se você perceber nesse texto, Jesus dá liberdade para eles exporem tudo aquilo que sentiam, que pensavam, e depois entrou assim de sola, sarando e curando mente, coração, boca, pés, trazendo saúde para tudo. A fala deles estava contaminada. Eles tinham perguntas. Interrogações. As respostas, elas são plausíveis e estão diante de você. É só você querer enxergá-las. Não existe incógnitas na sua vida. Está acontecendo alguma coisa ruim? Onde é que você errou? Encontra onde você errou. Você precisa encontrar seu erro. Agora é muito fácil você responsabilizar aquele por algo ruim que te aconteceu. Encontre a sua responsabilidade na situação. E se humilhe diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu não quero mais cometer tais falhas. Eu não quero ser um transgressor. Eu errei por disso, mas eu não quero transgredir mais. Ali eles tinham muitas perguntas com respeito a tudo. E não tinham respostas. Quem tem Jesus tem resposta. Tem crente que você olha, ele só tem problema. Crente tem que ter solução. O crente, ele tem que ter solução para o problema. O que Satanás quer? Ele quer que você fique fermentado com perguntas, com interrogações, com situações não resolvidas. Existem situações na sua vida que aconteceu há um ano, nem cheirando não está mais, e você ainda está vivenciando, e você ainda está aí, fermentando. Nem tem mais graça de falar no assunto. Não tem nem mais o que falar. O assunto já foi eliminado de todos os lados e contextos. E aí fica falando. Não tem mais nem graça de falar. Não tem mais nem já foi, não tem mais nem poeira. Porque nós somos como Paulo. Nós esquecemos das coisas que para trás ficam. E nós somos daqueles que avançamos para aquelas que estão adiante de nós. Nós não somos pessoas urubuzadas, que vivemos de carniça, de coisas que já morreram. Nós não nos alimentamos de coisas apodrecidas. Nós somos aqueles que somos convidados a nos assentar na mesa do Senhor e comer o pão fresco, o maná que todos os dias tem caído para mim e para você. Esse prazer mórbido de ficar com esse contexto passado, fermentando, falando, isso aí é coisa do diabo. Ficar ressurgindo coisas que aconteceu, coisas conjugal, sei lá, coisas na sua vida, já foi, meu irmão, já foi. E a Bíblia diz que a resposta estava ali junto com eles. Você não pode ter problema que não tenha solução. Os problemas que você vive, você tem que dizer: a solução é esta.
A solução é eu me humilhar. A solução é eu me abnegar. A solução é eu buscar a Deus. Essa é a solução. Porque os homens não encontram solução, porque não querem se humilhar. A Bíblia diz assim no versículo de número 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Não sei se foi providência, eu não sei o que foi. Eu sei que os olhos estavam também fechados e contaminados. Não sei se ali era uma porcentagem do Senhor Jesus e uma porcentagem da cegueira emocional deles. Eu sei que os olhos deles estavam fechados. Eles não conseguiam reconhecer a Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você. A importância de você enxergar na sua vida seus erros, suas falhas. A importância de você enxergar o seu verdadeiro estado. O porquê se realiza a ceia. Por muitos motivos. E um deles, para que você se examine. Para que você aprenda a examinar a si mesmo. Para que você faça um autoexame e olhe para dentro de si. Por exemplo, seus olhos estão fechados para quem você é? Porque quem sabe o conceito que você tem de ti é o conceito que as pessoas têm. Mas as pessoas não te conhecem. As pessoas não te conhecem. A única pessoa que te conhece de verdade tem nome. E é dele que você tem que ouvir a resposta de quem é você. Senhor, as pessoas dizem que eu sou bom mesmo? As pessoas dizem isso, é isso mesmo? Senhor, eu quero ouvir de ti aquilo que tu vês em mim. Por quê? Porque não é incomum pessoas aos olhos dos outros serem voluntárias, serem pessoas deliberadas, serem pessoas boas, e no seu recôndito e na sua intimidade ser pessoas maliciosas, perversas, avarentas. E quem é que te conhece senão o Senhor Jesus? A Bíblia diz que os olhos deles estavam fechados para enxergar Jesus, porque eles não conseguiam ver a si mesmos. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso que eu vou te dizer. Eu sei que você quer ver muito Jesus, cada dia mais presente na sua vida, cada vez mais batalhando por sua história, cada vez mais operando. Só que você não vai ver Jesus enquanto você não se enxergar. Você só vê Jesus à medida que você se vê. Você precisa entender isso. Se você não consegue enxergar seus erros, você não consegue enxergar o perdoador. Se você não consegue enxergar suas falhas, você não consegue enxergar o acerto de Deus, a aliança de Deus. Existem pessoas que querem muito conhecer a Deus. Eu quero conhecê-lo, eu quero conhecê-lo, eu quero conhecê-lo. Mas muitas vezes conhecem apenas aqui, a metodologia, alguns mandamentos, apenas a letra. Mas para que você conheça Jesus, de ouvir falar, para que você conheça o de andar com Ele, você precisa se conhecer, admitir os seus erros, porque a sua visão será aberta para com Jesus, à medida que você conseguir enxergar-se, confessar os seus erros, confessar as suas mazelas diante dEle, e dizer: Senhor, a minha vida é assim, 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 assim. Diante dos outros, Deus, eu preciso, mas diante do Senhor, eu não preciso nada. Eu me abro, eu me despojo. Deus, eu me quebranto. Eu sou esse. Quem sabe a sua esposa não te conhece, nem o seu marido te conhece. Só o Senhor Jesus conhece o que vai dentro de você. Ele conhece seu pecado, Ele conhece suas inclinações, Ele conhece seus pensamentos. Ele conhece tudo sobre você. E é dele que você precisa pedir ajuda. E é para ele que você precisa pedir cura. Esses discípulos estavam com seus pés contaminados, indo em direção oposta ao que deveriam, com sua boca contaminada, cheia de imprecações, cheia de interrogações, cheia de tudo, amaldiçoando a própria vida. Eles estavam com os ouvidos totalmente fechados. Eles estavam perdidos. Totalmente perdidos. Versículo de número 16 diz que os olhos deles estavam contaminados. 17. E eles lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Diga: Jesus se importa
com a minha tristeza, mesmo ela sendo sem motivo. Eles estavam tristes porque o Jesus deles estava morto, mas Jesus deles estava vivo. Você fica triste, abatido, desolado, porque você está vivendo um problema. Só que ele já formou, já fabricou a solução. E ele vê você triste, porque você não consegue ver o futuro, ver o sobrenatural. Só que ele já foi lá no futuro, já trabalhou, já idealizou, projetou e formou a sua bênção. Só que ele vem aqui e vê você triste, sem saber o que vai acontecer. E mesmo assim ele tem compaixão de você. Esse é um amigo, você nunca vai conhecer outro igual. É ou não é? Mesmo ele estando adiante de ti, sabendo daquilo que vai te acontecer, porque os meus pensamentos não são como os seus, porque tudo que eu planejo e formo para ti são boas coisas. Mesmo conhecendo o seu futuro, mesmo sabendo que a tempestade vai passar e que a bonança vai vir e que você vai sim ser abençoado e sorrir novamente, e a sua tristeza transformada em alegria e o seu pranto em festa, ele vem onde você está triste e ele te consola, e ele diz assim: fala para mim, por que você está triste? Esse é o Deus que você serve. Esse é o Jesus que tirou você das trevas, aquele que te ajuda, aquele que tem compaixão de você, mesmo na sua ignorância. Quantas vezes nós nos pegamos totalmente falidos emocionalmente, totalmente entristecidos em situações que o Senhor, se Ele pudesse nos mostrar a glória, se Ele pudesse nos mostrar a festa, mas Ele vem e consola o meu coração e o seu coração, dizendo: fala para mim. Diz para mim por que você está triste. Diz para mim, fala para mim qual é a razão da sua tristeza, qual é a razão do seu sofrimento. Jesus se importa com o que você sente, porque Ele se importa para que você não seja dominado pelos seus sentimentos. Uma pessoa dominada pela tristeza é uma pessoa amargurada. E a palavra do Senhor diz assim, que sem motivo para estarem tristes, e a tristeza deles era pela falta de fé. É difícil reconhecer quantas atitudes nossas, quantas falhas, tudo porque a nossa fé é pequena. E aí nós nos envergonhamos, irmãos. Quando você vê o milagre, quando você vê a bênção, quando você vê a obra, você fala: Deus, eu me envergonho de não ter crido. Eu me envergonho de não ter sido passivo. Eu me envergonho de não ter tido domínio próprio. Eu me envergonho de não ter confiado. Nós nos envergonhamos das nossas atitudes, porque a tristeza foi maior do que aquilo que sabíamos. Porque a angústia conseguiu usurpar de nós a confiança, o amor, a dependência dEle. E aí nós nos entristecemos dizendo: Senhor, eu não quero que isso aconteça mais. Eu quero poder cantar e viver. Eu quero na tempestade poder crer. Eu quero confiar em Ti. E a palavra do Senhor diz assim, versículo 18: respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Você acha que realmente Jesus está alienado do que você tem passado? Às vezes o diabo quer pôr isso na sua cabeça. Às vezes o diabo quer dizer assim: ó, você está sozinho e o seu assunto não é importante. Sabe por quê? Porque você enrolou demais, demorou demais, porque você errou muito, porque você cometeu erros que não deveria, porque você, ele é o acusador dos irmãos. Ele é aquele que tenta levar você a um estado de condenação. Porque se você aceitar a condenação, você vai se tornar cada vez mais cego. Você viu aqui os pés desses discípulos doentes. Você olha a boca, a fala doente, os olhos doentes. E aí eles olham para Jesus e dizem assim: tu és peregrino e não sabe daquilo que aconteceu, que a notícia está andando para todo canto. Você acha que realmente Jesus está à parte
do que acontece com você? Existe um velho ditado consolador, que nos momentos mais difíceis da sua vida Ele está mais perto. Isso não é apenas um ditado, é uma grande verdade. Porque quando Pedro o traiu, os olhos de Jesus não deixaram de estar fitos nele, mesmo que fosse para ele chorar amargamente. Os olhos do teu Senhor estão sobre você, em todo tempo, em todo momento. E às vezes o diabo quer cochichar nos seus ouvidos, dizendo: você está escanteado, Deus não quer nada com você, porque o erro que você cometeu foi fatal. Sabe o que foi fatal? Foi a morte de Jesus na cruz. Foi fatal. Foi para sempre, foi eterno. Para que hoje nós pudéssemos ter o perdão. Jesus é o perdão que eu preciso, que você precisa. E Ele olha para os seus discípulos no versículo de número 18, 19. E Ele lhes perguntou: quais? Deu corda. Quais coisas? Vamos aí, vamos falar. Deixa eu ouvir vocês. Quantas orações que a gente faz que nós nos envergonhamos depois, né? Orações que são lamentações, orações que são só reclamações, orações que são murmúrios. Deus, eu não aguento mais, porque Deus, eu não posso, porque o Senhor está vendo, porque, ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, faça. Deus, está tão difícil, eu não vou aguentar mais, eu vou desistir. Aí o Senhor olha para mim e para você e diz: quais? Joga sobre mim o seu lamento. Joga sobre mim. Aí eles começam a dizer sobre o próprio Jesus, falando para Jesus de Jesus sem saber. Aí eles disseram assim, as que dizem, versículo 19, a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras, em palavras diante de Deus e de todo o povo. Aquilo que as pessoas dizem sobre Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você: enquanto você não souber quem é Ele, a situação ainda vai conseguir colocar você em dúvida, colocar você em situações vacilantes. Não é o que alguém diz que Ele é, o que você sabe quem Ele é. Não, é o que alguém disse, que alguém viveu, o que alguém falou, é o que existe dentro de você, é o que é formado dentro da sua alma, é aquela comunhão íntima com Ele na hora da aflição, é aquela comunhão íntima com Ele na hora da dor, é aquele socorro presente na hora da angústia, é aquele Deus que entra com você na angústia e te retira dali. É aquilo que dizem do Senhor Jesus, que foi profeta, foi isso, foi aquilo, poderoso em palavras. Sequer eles tinham noção da morte do Senhor Jesus Cristo, que seria para perdoar os pecados e tirar a condenação. Naquele momento, todo o conhecimento da mente deles foi coberto. Eles não estavam apenas enfermos dos pés. Eles não estavam apenas enfermos da visão. Eles não estavam apenas da boca, mas a mente também. Eles estavam falando da morte do Senhor Jesus Cristo. E eles estavam dizendo aquilo que as pessoas diziam. E a mente deles também estava doente. Porque eles conseguiam pensar na morte de Jesus Cristo como algo fatídico, como o ser humano tivesse matado. Eles não conseguiam fazer a ligação da morte de Jesus com o que diz a Escritura. Eles não conseguiam fazer essa ponte. Como muitas vezes você, que está angustiado, que está sofrendo, você não consegue fazer a ligação daquilo que você vive com a Escritura, com a palavra de Deus, e conseguir pela palavra vencer a provação, a tentação e colocar o diabo no lugar dele. Aqueles discípulos não estavam podendo, eles não podiam, porque a tristeza, a dor, a angústia, aquilo que eles achavam, pensavam e sentiam, o sofrimento, o medo, haviam tirado deles total sabedoria, total conhecimento. E eles diziam aquilo que dizem de Jesus o profeta, aquele que era poderoso em palavras. Aí eles continuam dizendo, versículo de número 20: e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte, o crucificaram.
Ninguém matou Jesus, Jesus se entregou e eles não conseguiam entender isso. Sabe? Eu e você precisamos tomar muito cuidado no período da dor, no período da aflição. Esses períodos tendem a trazer ignorância para nós. Nós nos tornamos, como diz a Bíblia, nécios, loucos, irracionais, como animais. Você precisa tomar muito cuidado quando você está passando por um período de aflição, quando você está passando por um período de dor, porque você fica meio lunático. Você não diz coisa com coisa. Você, ao se mexer, pode esbarrar em colunas fundamentais para a sua vida. Quando você estiver passando por períodos de dores e de sofrimento, fique quietinho. Fique quietinho. Se você não está entendendo o que está acontecendo com você, fica quietinho. Por quê? Porque tudo que você fizer vai ser para a sua destruição. Se você falar, vai ser para se condenar. Se você para caminhar, você vai caminhar longe da vontade de Deus. Se você pensar, vai ser para se impregnar de doenças. Quando você passa por momentos difíceis, você precisa ser muito cauteloso, porque você não é confiável. Você não está bem. Você não é confiável. Você não consegue fazer ligações que são principais na sua vida. Você não consegue, por exemplo, olhar e dizer: peraí, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, eu estou tendo. Jesus disse que me ensinaria por meio da poda. Jesus disse que eu deveria carregar a minha cruz, deveria andar a 2ª milha. Jesus disse, e aí pela palavra você vai se descontaminando, pela palavra você vai sarando a sua alma. Mas o que acontece? A sua mente contaminada, não vem a palavra não flui. Você começa, ao invés de pensar, você sente. Ao invés de pensar, de raciocinar ponderadamente sobre a Escritura, você começa a sentir, e você sente raiva, medo, amargura, e você começa a dar vazão àquilo que você sente. E sabe a diferença do homem e do animal? O animal age, o psique dele é pelo sentimento. Ele sentiu amor, ele sentiu medo, ele ataca. Ele sentiu carinho, ele abana o rabinho. E o ser humano, quando o ser humano sente, o ser humano pensa. Para ver se o que ele sente é real. Para ver se o que ele sente é plausível. Para ver se aquilo que ele sente é algo salutar ou nocivo para ele mesmo. Então ele analisa, ele pondera, ele questiona a si mesmo. Ele indaga a si mesmo. E ele vai buscar em Deus consolações. Ele vai buscar em Deus respostas. Ele vai buscar em Deus solução. E eles disseram que os príncipes do sacerdote o crucificaram sem ter conhecimento. Eles tinham. Eles só não tinham revelação. Eles sabiam que Jesus Cristo teria que morrer. Tudo isso. Que a serpente feriria o seu calcanhar e o filho da mulher destruiria a cabeça da serpente. Ou seja, a morte de cruz. Eles sabiam disso. Só que, o que adianta saber aqui? E o coração estar dominado por amargura, ressentimento, dores, por tanta porcaria que o diabo lança no coração de alguns. Aí continua. Versículo 21. Vamos ver. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora sobre tudo isto, e já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram, nós esperávamos. Sabe onde é que estava a esperança daqueles discípulos? Crucificada na cruz e depois enterrada no sepulcro. Nós esperávamos que ele remisse Israel. Ele disse que ia ressuscitar, mas hoje já é o 3º dia. E daqui a pouco vai anoitecer. Só que eles já tinham ouvido a notícia da ressurreição, mas estavam doentes demais para crer. Cuidado com as doenças, elas minam a sua fé. Seus pés contaminados e enfermos, para que você ande em direção oposta à vontade de Deus. A sua boca totalmente enferma, falando coisas, indagando, murmurando, reclamando.
A sua mente doente, baseada naquilo, nas informações que as outras pessoas dizem, sem buscar aquela mente escrava à vontade do Senhor Jesus Cristo. Os olhos cegos, sem conseguir enxergá-lo, porque você não consegue se enxergar. E eles disseram: nós esperávamos que fosse ele. E era ele que estava ali. Assim como eu e você. Assim como eu e você, muitas vezes, nós envergonhamos o evangelho que servimos. Jesus ao meu lado, ao seu lado, dentro de mim, dentro de você. E inúmeras vezes, alguns de nós agimos como se estivéssemos sozinhos. Agimos como não tivéssemos o senhorio de Cristo. Isso é vergonhoso para mim e é vergonhoso para você. Nós nos envergonhamos de termos os nossos pés contaminados saindo da vontade de Deus. De ter a nossa boca contaminada falando coisas que não o agrada. De ter os nossos olhos enfermos e não enxergá-lo. De ter a nossa mente doente e não conseguir discernir e fazer aliança, a ligadura daquilo que tem que ser feito. Agora você vai ver os ouvidos deles enfermos. Sabe o que eles disseram? Bem que algumas mulheres disseram que ele ressuscitou. Tudo doente. Tudo doente. Tudo enfermo. Quem sabe você está aqui nesta noite e os seus pés estão te levando para longe da vontade de Deus. Porque você está com medo, porque você é inseguro, porque você não consegue confiar, não consegue crer, é dominado pelo medo, é dominado pelo que sente. Quem sabe nesta noite, a sua fala está contaminada. Você só fala de dor, de angústia, de passado. Quem sabe nesta noite os seus olhos estão doentes, você não consegue enxergar Jesus te chamando para uma nova vida, para um novo tempo, para uma nova situação na sua vida. Você não consegue ter uma mente saudável e dizer: espera aí um pouquinho, o que eu estou fazendo da minha vida? A palavra diz isso, a escritura diz isso. Agora você olha e analisa o versículo de número 22 e ele diz assim: é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres lhes haviam dito, porém a ele não viram. Bom, depois dessa tem que levar uma pancada, é ou não é? É ou não é? Algumas mulheres disseram que ele vive. Alguns foram lá e atestaram que ele não está no sepulcro. Mas nós não ouvimos. Os ouvidos deles não correspondiam mais à novidade, à verdade e às boas novas. Eu quero dizer uma coisa para você. Quanto crente que não funciona mais quando ouve Jesus te ama. Quando o Espírito diz assim: o Senhor te ama. Ele fica mais interessado para saber quem estuprou quem no jornal, quem matou, quem foi, já descobriu? E ele fica, não vê a hora de saber a notícia, quem foi que fez o quê? O que mudou na situação do país? Por quê? Porque a fala de Jesus não mexe mais com ele, os ouvidos dele estão doentes. A questão é como é que está a sua audição. Como é que você tem ouvido as boas novas? Que Deus te ama, que Deus tem plano para a sua vida, que o Senhor é aquele que cumpre a promessa, que o Senhor é o seu Salvador, que o seu nome está escrito no livro da vida, e que Ele tem te dado a palavra, o Espírito, oportunidades para mudar. As mulheres anunciaram a ressurreição, e eles, inertes. A palavra ainda mexe com você?
ela ainda vem rasgando a sua audição e penetrando ao mais íntimo do seu coração, fazendo o seu coração arder. E você começa a mobilizar a sua vida, e você começa a acender aquela chama, dizendo: é o meu Deus, é o meu Deus, é o meu Deus, é o meu Cristo, é a vida que Ele tem me dado, é a situação nova. Oh Deus, esse dia é novo, tudo é novo, e o Senhor é maravilhoso, e as suas misericórdias são renovadas. Aí você diz assim: pastor, mas eu não tenho esse ânimo aí não, hein? Eu não tenho esse ânimo, mas não. Por quê? Porque o seu ânimo também tem nome. E você perdeu a alegria da salvação. E quem tem a alegria da salvação, o resto é lucro. O senhor vai fazer? Se não fizer, também não tem importância, eu sou salvo. Eu não sou mais condenado com o mundo. Eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Jesus Cristo habita dentro de mim. E eu tenho comunhão com o Pai. E amanhã será um dia maravilhoso. E essa semana será uma semana proveitosa. E o Senhor habita em mim. E o meu nome vai sair da boca do meu Senhor. E eu sou dele. E é fácil cantar. E ele é meu. Alegria. A notícia da ressurreição não trouxeram as notícias alegria para os dois. Por quê? Porque eles estavam tristes, porque eles estavam aborrecidos, porque o cristão está amargurado, porque ele sofreu um trauma, porque ele sofreu uma perda, porque ele foi traído, porque ele foi decepcionado, por quê? Agora, tudo bem que eu e você já tivemos situações difíceis na nossa vida e fomos alcançados por algumas dificuldades, mas o que nos deixa felizes e animados e prontos é que também Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por ti, e nós somos salvos. Isso nos levanta, isso nos blinda, isso é maravilhoso. Amém? E aí quando Satanás vem com contaminações na sua vida, o seu coração arde por amor a ele. Você olha para a sua vida está uma coisa feia, uma miséria. Mas você olha para ele e diz: tu és a minha riqueza, o meu bálsamo, me aperfeiçoe, me habilite para cuidar dessa miséria aqui, porque eu sei que isso vai ser transformado, que a tua palavra diz que o deserto se transformaria em um campo fértil, e o campo fértil num bosque. Enquanto isso não virar um bosque frutífero, eu não paro de lutar. Os ouvidos deles estavam contaminados, os pés contaminados, a mente contaminada, os olhos contaminados, a boca contaminada. Tinha contaminação para todo lado. Aí o médico Jesus tinha que descobrir de onde é que vinha a contaminação, porque tem que descobrir onde é que está o foco. De onde é que estava vindo tanta contaminação? Do coração deles. É de onde vêm os seus passos tortuosos, é onde vem a sua cegueira, é onde advém a sua surdez, é de onde advém a sua mente deturpada, é onde advém tudo isso. Do coração. Por isso que Jesus quer que você dê a Ele o seu coração, para que Ele resolva essa situação. Versículo 25, agora é a hora. E Ele lhes disse: olha aqui onde é que está o foco da infecção. Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus nem estava falando de crer nas mulheres. Ele nem estava falando de crer naquilo que Ele havia dito. Ele disse o seguinte: vocês são judeus, os profetas disseram, profetizaram. Que isso? Ele alerta os discípulos dizendo: olha o que diz a Escritura. Se você não consegue viabilizar a sua alma para crer, para confiar, para acreditar no poder, no sobrenatural, no Espírito Santo de Deus que está aqui agora, que faz e acontece, olha para a Escritura. Olha para aquilo que ela diz. Ele olha para os seus discípulos e diz: olhem para a Escritura, olha para aquilo que foi dito ao meu respeito. Aí ele continua dizendo:
Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Vocês não sabiam disso? Quem aqui não sabia que Jesus disse que no mundo tereis aflições? Aí quando você tem, você fica assim, Quem daqui não sabia que a maneira de Deus mudar você pela prova? Ele vai podar você. Você vai ficar murchinho, sem graça, sem vida. E Ele vai podar você. Para que você não receba o corte. É aquela questão que eu disse esses dias. Você escolhe ou a poda ou o corte. Então eu fico com a poda. E você? Ou a poda ou o corte. Quem de nós não sabíamos que nós somos ensinados, que nós somos provados? Eles sabiam na oração de Daniel no capítulo 9, naquilo que Daniel diz sobre o sofrimento. Eles sabiam, como nós também sabemos de muitas coisas, e nós nos esquecemos por causa do coração. Jesus atribui ao coração deles duas questões: nécios, loucos e tardos. Demora, vai estar dentro do contexto. O Senhor chamando, Senhor, mas é porque a minha dor está gostosa. É aquela história de ficar firmado no que foi. O Senhor te chama para um novo contexto, para um novo tempo, e você fica parado no que te aconteceu. Coração tardio, coração que não acompanha a palavra, não acompanha a ação do Espírito, porque o Espírito Santo não para, quem para é crente. O Espírito Santo, ele é o quê? Ele é totalmente cheio de ações e atitudes. E o coração deles eram loucos. Por que o coração deles eram loucos? Você sabe por quê? E o Senhor Jesus diz, não chama o seu irmão de louco. Mas sem razão. Agora com razão, aqueles mereciam serem chamados de loucos. Sabe quem é louco? Quem dá vazão ao que sente. Quem dá crédito ao que sente. Esse é conhecido como louco. Se você dá crédito ao que você sente, você é louco. Louco de pedra. Você tem que se examinar pela Escritura. Você não pode dar vazão e dar crédito ao que você sente. Isso é loucura. Você não pode ir pelo que você sente. Outra coisa que Jesus atribuiu a eles: vocês são tardos. Vocês não conseguem acompanhar os acontecimentos celestiais. O céu está trabalhando, o Senhor está fazendo, e você está lá na sua amargura. A roda gigante já girou. E você está lá, porque me fizeram, porque foi, porque isso já foi, é passado. E aí? O que é um crente tardo do coração? Ele fica ali impregnado naquilo que foi, já foi. É suas malditas soberba que traz essa memória. É porque eu fui humilhado, é porque eu fui envergonhado, é porque... com a sua participação também, Deus queria te ensinar. Acorda, meu irmão, desperta, e Cristo vai te esclarecer. Fica ali naquele contexto, eu vou me afundar, e vai mesmo. Jesus diz, vocês são nécios porque vocês não conseguem examinar as Escrituras. E ele continua dizendo assim, versículo 27, começando por Moisés. Eu queria saber qual foi essa mensagem aqui, deveria ter sido uma mensagem maravilhosa. Pastora, Jesus perder tempo para pregar, para 2 discípulos confusos, de cabeça fraca, totalmente contaminado. Ele poderia dizer assim, sou eu, acabou, vocês param com essa bagunça. É ou não é? Tudo que Jesus faz é com excelência. Tudo o que Ele faz. Tudo. Eles precisavam ser curados de verdade. Eles precisavam ser tratados. Por isso que às vezes a sua situação demora um pouquinho para terminar, porque você precisa ser tratado nela, consertado nela. Jesus poderia fazer assim, como às vezes você ora, Senhor, uma palavra sua, um gesto seu. Ele dizia, eu poderia até, mas você não aprenderia a lição. Daqui a pouco novamente você estaria confuso, totalmente deformado e retornando no problema. Mas eu preciso te ensinar no problema.
E a palavra do Senhor diz assim no versículo 27, ele começa por Moisés e por todos os profetas explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Jesus forjou uma caminhada mais contínua. Às vezes o Senhor Jesus faz isso conosco para provar o nosso apego, o nosso apreço com Ele. Aí nós dizemos assim, fica conosco, eu não posso te perder. Às vezes Ele dá uma sensação que você está só e você corre aos pés dEle e diz, Senhor, fica comigo, eu preciso de Ti. E aí os discípulos olharam para Ele e constrangeram, versículo 29, e eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Quantas vezes você diz para Jesus, fica comigo, Senhor, porque a noite está chegando. A noite chega para mim e para você. E é impossível enfrentarmos e vencermos a noite sem Ele conosco. A noite vem para mim, vem para ti, veio para Davi. E ele escreveu, o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Às vezes nós somos alcançados pela noite. Às vezes nós somos alcançados pelas trevas. Mas não importa quão densas sejam as nossas trevas. O importante é que Ele esteja conosco. É isso que me importa, é isso que te importa. É a presença dEle, é o amor dEle, é o afago dEle. É as mãos dEle enxugando as nossas lágrimas. É o abraço dEle ao nosso redor. É as mãos dEle nos consolando, é a palavra, é o carinho, é o cuidado. Porque noites nós iremos passar situações, dispensações, estações. Todos nós passaremos, mas Ele estará conosco em todas elas. Eles disseram, fica conosco porque já é tarde. É tarde demais para mim e para você. Continuarmos na mesmice dos nossos erros e equívocos. É tarde demais para mim e para você. Continuarmos tão distantes da verdade que nos liberta. É tarde para mim e para você continuarmos em nossa meninice, em nosso infantilismo. É tarde para mim e para você. Por isso que nós olhamos para Ele e diz, fica conosco. Não para essa conversa, não para a sua cura, não para o seu milagre. Continua me curando, continua me abençoando com a tua palavra, com a tua mensagem. Você sabe como é que o Senhor Jesus curou os discípulos? Com a palavra. Ele foi discriminando os textos, ele foi descrevendo as escrituras. É a palavra que nos liberta, é a palavra que nos sara, é a palavra que nos cura da infecção, que muitas vezes Satanás tem se aproveitado das situações para que nós possamos adoecer e até morrermos espiritualmente. Quem sabe você já viu pessoas que ficaram enfermas numa aflição, numa dor, numa tristeza, não era para tanto, mas entrou então a infecção satânica e Satanás levou aquela vida à morte espiritual, e aquela pessoa desviou-se dos caminhos do Senhor, e ela está longe dos caminhos do Senhor, não acreditando em mais nada, totalmente amargurada, totalmente ressentida. Por quê? Porque só o Evangelho liberta, só a palavra de Deus cura. Só a palavra do Senhor restaura a nossa vida. E Ele começa a pregar para eles, e eles não querem mais ficar sem aquela mensagem. E Ele os convida para entrar, e Ele entra. Diga, Jesus não vai rejeitar o meu convite. Ele não rejeita o meu, e Ele não rejeita o seu. Às vezes existem pessoas que confundem o Senhor Jesus com alguns supostos amigos. Jesus é aquele que está comigo e com você, seja a pior situação da nossa vida. A Bíblia diz assim, vamos lá. Versículo de número 29. Constrangeram, porque já é tarde, então Ele entrou para ficar com eles. Versículo 30. E aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Aqui não era ceia, aqui não era uma Páscoa, aqui era uma refeição comum.
e refeições comuns têm que ser abençoadas. Porque Jesus é o pão da vida. E os discípulos, na hora que Jesus ora, eles o identificam. Eles são curados. E a Bíblia diz assim: primeira cura que eles receberam, e abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Olhos abertos, mente, conheceram. É Jesus. Jesus, diga, Jesus quer curar os meus olhos. E a minha mente. Para que você o enxergue na aflição. Para que você o enxergue na prova. Para que você o enxergue na sua vida. Jesus cura os olhos dos discípulos. Eles conheceram quem era aquele caminhante que estava junto com eles. Em todo o tempo ele estava, mas só agora eles conheceram. Versículo de número 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras. Pergunta assim para o seu irmão, que você não perguntou nada para ele essa noite ainda. Pergunta assim para ele: o seu coração ainda arde? Qual é o exercício da sua vida que o seu coração fica a mil? A cirurgia de um filho, uma notícia boa, um jogo de futebol, o que mais nós atribuiríamos? Aí, diante de Deus, aquela paradeira, aquela coisa morta. O coração não arde mais, não queima. O evangelho não consegue levantar mais faíscas que sobem para o céu, dizendo: meu coração está em chama por ti. O que incendeia seu coração são seus problemas, o que te deixa totalmente fomentado por eles. O que é que acende as suas emoções? Jesus não é mais aquele que te deixa pasmo, maravilhado. O coração deles estava curado, porque eles disseram: o nosso coração ardia quando ele pregava para nós. Seu coração tem que arder ao ouvir a palavra do teu Senhor. Tem que arder de amor, arder de paixão. Tem que existir fogo no altar, porque havia uma ordenança: o fogo do altar não pode se apagar. O que acontece com os mornos? Diz o que acontece com os mornos? Vomita. Jesus disse que os crentes mornos são como uma refeição indigesta. Faz mal. E quando uma refeição te faz mal, a melhor coisa não é você tomar remédio, é você soltar para fora. Você sara rapidinho. E Jesus diz que existem alguns crentes que são uma refeição indigesta, que não faz bem para ele. São os crentes que são mornos, que dá ânsia, que dá enjoo. Nem crente, nem incrédulo. Nem fervoroso e nem nada. Nem fiel e nem nada. Nem santo e nem ímpio, nada. Esse é o morno. Esse é o morno. Ele não sabe quem ele é. Ele não sabe quais são as suas convicções. Ele não sabe o que Deus tem. Ele não sabe nada. Eu queria perguntar uma coisa para você. Será que você está nesse estado de mornidão? Ou será que você já tem a sua estrutura definida, o seu posicionamento definido? Eu creio e ponto, eu sirvo e ponto, eu oro e ponto, eu amo o Senhor Jesus e ponto. É Ele que afogueia meu coração, Ele é o Senhor da minha vida, eu fiz uma escolha por Ele.
Aí eu vou dizer o que eu disse de manhã sobre um texto bíblico. Quando Jesus diz: as prostitutas tomarão os vossos lugares no reino dos céus. Por quê? Porque tem vindo muita gente se convertendo ao Senhor Jesus, apaixonada por Ele, desesperada por Ele, dizendo: Jesus forma, faz, fabrica, cria, eu sou o seu servo, eu sou sua serva. E o crente: não dá, não concordo. Você não foi chamado para concordar. Jesus não tem sócio. Tem gente que fala assim: quem que te perguntou a tua opinião? Quem perguntou a minha opinião? Quem perguntou a minha opinião? Quem perguntou a sua opinião? Alguém perguntou a sua opinião? Não, e nem a minha. Nós somos servos dele. E se você tem essa: eu sou uma cabeça pensante. A serpente também foi uma cabeça pensante. O crente desobediente, sabe o que ele fala? Eu sou uma cabeça pensante. A cabeça pensante é aquela serpente maligna lá no Éden. Essa é a cabeça pensante que está aí na sua cabeça. Porque a palavra do Senhor diz que a nossa mente tem que ser de Cristo. E se a sua cabeça pensante é para você duvidar, questionar, desobedecer, essa é a cabeça da serpente que está aí encralacrada em você. Nós fomos chamados para obedecer. Nós fomos chamados para ser servos. E esses crentes modernos dizem: eu sou uma cabeça pensante. Só existe uma cabeça no reino. Qual é? Ele é o cabeça. E o resto? Sei lá, corpo, unha, pé, o que for. Mas só existe uma cabeça. E a sua mente é para servir. E a sua mente é para obedecer. E a minha também. Então, se você designa a sua cabeça pensante para questionar: eu não concordo. Eu vou dizer um outro texto bíblico para você, que você vai amar. Porque é um texto que liberta. Diga: eu amo textos que libertam. Diga. Eu vou dizer um texto para você que te liberta. E liberta quem quiser. Jesus olhou para os discípulos e diz assim: o reino dos céus não é para todos. Porque existem pessoas que almejam construir uma torre. O reino dos céus é uma construção maravilhosa. É como se um homem construísse uma torre. E ele fizesse as contas. E ele começasse, só que ele não teria condições de terminar. E ele ficaria envergonhado. O que eu estou querendo dizer com isso? O que Jesus disse com isso? Que construir torres não é para qualquer um. Seguir a Cristo não é para qualquer um. Você pode ser de qualquer religião. Velha, antiga, moderna, tudo. Mas para ser cristão tem que obedecer o Senhor dela. O Senhor Jesus Cristo. Não tem acordo. Não tem esse negócio: eu não concordo, eu não aceito, não é assim, eu penso assim. Não tem esse negócio. Se você é uma cabeça pensante nesses moldes de questionamento e rebelião, você está na religião errada, vamos dizer assim. Você pode ser qualquer outra religião, menos cristão. Sua religião que você escolheu é errada, porque você não foi escolhido. Se você tivesse sido escolhido por Ele, você o amaria, e o prazer seu é obedecer. Então escolha outra religião, porque nessa você vai ficar batendo de frente, batendo de frente, batendo de frente, e no fim vai ficar frustrado. E a hora que você estiver no inferno, você vai falar assim: o que é isso? Deixei de fazer isso, fazer aquilo, ainda vim parar aqui nesse fogo terrível. Então não faça isso com você. Você vai ser um cidadão infernal frustrado. Então a melhor coisa é você olhar e dizer: não, eu posso construir essa torre, eu posso servi-lo. Eu preciso descontaminar minha vida. Eu preciso olhar para o Evangelho como ele é. Eu preciso aceitá-lo. Eu preciso olhar para a vida de Cristo e dizer: Ele eu tenho que imitar. Ele é o meu exemplo. Diga glória a Deus. Os olhos deles foram abertos, versículo 32, e disseram um para o outro: nosso coração ardia. Eu quero perguntar: o seu coração ainda arde? Amém? Eu quero perguntar para o jovem: jovem, seu coração ainda arde por Jesus? Pastora, nunca ardeu. Você gosta de arder, pastora? Nunca ardeu?
nós estamos muito distantes do que descreve a Escritura sobre os jovens. Jovens, os escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. E o seu coração, irmão, arde por Jesus? É uma chama, é uma paixão, é um amor incandescente, é uma volúpia. E aquilo, quanto mais você o tem, mais você o quer. Quanto mais você ouve dele, mais você quer ouvir. Ficar sentado na igreja das 8 até as 9h30 para você não é sacrifício, porque você tem paixão por ele. Tem crente que fica assim, pelo amor de Deus, em 1h30 ficar escutando pregação é muita coisa. E no céu que vai ser eternamente? O que você vai fazer lá? Não pode ir para lá então, né? Por isso que existem pessoas que não servem para o cristianismo, que não são de Deus, não pertencem ao Senhor. Por isso tudo incomoda. Obedecer é difícil, amar é muito comprometedor, perdoar é complicado. Por quê? Porque não é dele. Versículo de número, agora vimos, os olhos curados, o coração curado. Versículo 33, e na mesma hora, diga, mudança tem que ser na hora. Jesus falou com você, Jesus curou é na hora. Não tem esse negócio de carnê de Casas Bahia não. Não tem, é na hora. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, de onde não deveriam ter saído. Pés curados. Você viu o coração curado, você viu os olhos curados e você viu os pés. Voltando para Jerusalém, e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, agora a boca curada, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Eles recebem a cura. Eles são curados, eles falam, eles voltam, eles retornam. Isso é a cura. Diga, eu preciso ser curado. Você consegue identificar o que é que está doente na sua vida hoje? Se seus pés te levando por uma direção oposta, se os seus olhos cegos não conseguindo enxergar os seus erros, por isso que você não consegue visualizar seu Senhor, se sua mente apenas ouvindo o que os outros dizem, se os seus ouvidos que não conseguem crer naquilo que o Espírito Santo tem falado, se o seu coração, se a sua boca, o que é que está doente hoje em você? Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero convidar você a falar com Deus nessa hora. Se seu coração há muito não arde pelo seu Senhor, peça ao Espírito Santo que derrame o fogo dentro do seu coração. Quem sabe os seus pés estão caminhando para uma direção que não agrada ao Senhor. Quem sabe os seus ouvidos estão contaminados. Eu queria que você olhasse para dentro de si mesmo e analisasse. Em nome de Jesus.